Jesus. Deus continue abençoando a todos. A escritura que vamos tomar para meditarmos um pouquinho, antes de irmos para o culto de oração, se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Bondoso Deus, mais uma vez nós estamos na sua casa e temos vindo, ó Deus, para falar com o Senhor e também ouvir o Senhor falando conosco, pois somos um povo necessitado de Ti, porque para aqueles a quem mais é dado, mais será exigido, e o Senhor tem dado muito para nós. Então ajude-nos, ó Pai, ajuda a nossa fé, aumenta a nossa esperança e esforça, ó Deus, a nossa coragem, pois temos que lutar se queremos vencer. E o pior inimigo que temos é o nosso ego, somos nós mesmos. Então ajude-nos a vencer, ó Pai, a nossa carnalidade, a nossa natureza humana. Ó Deus, precisamos de Ti agora mais que nunca. Então sê conosco nesta noite, pois o pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. São Lucas 15, apenas 2 versículos, 8 e 9. O Senhor Jesus, falando-nos em parábolas, ele disse: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? A mulher na Bíblia tipifica, ou melhor, é isso mesmo, a mulher na Bíblia tipifica a igreja. E ele está dizendo: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, ou seja, a vela, a luz, e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O profeta está nos dizendo na mensagem as 5 identificações da igreja, que é a mensagem. Qual é a mensagem da igreja? Nós lemos aqui no texto áudio. Qual é a mensagem da igreja? E ele diz: a mensagem da igreja é o arrependimento. O arrependimento endireita as coisas diante de Deus. Um arrependimento sincero, não é? Do profundo do coração. Um arrependimento com lágrimas. Não um arrependimento mascando chicletes. Bondoso Deus, pedimos ao Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra. Queremos tomá-la juntamente com a mensagem do Elias, a mensagem precursora de sua segunda vinda. E que o Espírito Santo, ó Pai, esteja presente para vivificá-la em nossos corações. Fale conosco, nós te pedimos, ó Pai, e desde já somos muito agradecidos por sua bondade, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos.
Pois bem, nós vamos tomar. Aonde foi parar a minha mensagem? Já está aqui, pensei que só uma folha aqui. Pedi para os irmãos ver se me encontra uma mensagem desta, cujo tema é a segunda vinda de Cristo, porque a minha já arrancou todas as páginas, mas eu estou usando-a e nós vamos usá-la nesta noite. Vamos dar atenção àquilo que Deus tem para falar conosco. Se você veio, é porque Ele tem preparado isto para você ouvir. E aqueles que não vieram, vão perder. O profeta de Deus nos diz: irmãos, nestas grandes horas em que estamos vivendo, agora, nestas grandes horas em que estamos vivendo agora, cabe-nos, a igreja do Deus vivo, você faz parte desta igreja, cabe-nos a igreja do Deus vivo verificarmos, indo perante Deus e acendendo a candeia da palavra do Evangelho, examinando-nos a nós mesmos para descobrirmos se estamos em falta. Acender a candeia da palavra, a luz da palavra, e examinarmos a nós mesmos, né, para ver ou para descobrir se estamos em falta em alguma coisinha pequena. Temos aprendido aqui com o profeta que às vezes não são as grandes coisas que nós faremos, mas são as pequeninas que nós omitimos, as pequeninas que nós não observamos e deixamos de obedecê-las. Então, esse é o nosso propósito. Você vem à igreja para examinar a si mesmo, para ser melhor cristão, não é? Para ser melhor irmão, para ser melhor em nossa família, como pai, como mãe, como filhos, não é? E ele diz, especialmente quando vemos todas estas coisas acontecendo, então sabemos que estamos no fim do tempo, a vinda de Cristo está próxima. Amém. As virgens nécias, se elas tivessem feito o inventário, não é? Tentando descobrir se estava em falta em alguma coisa, por certo, elas perceberiam que não tinham azeite, não tinha nenhuma reserva. Elas perceberiam que suas lamparinas estavam secas e não poderia, então, parar acesa, não é? Na hora precisa. Então, irmão Brana, o profeta que Deus nos enviou e nós temos crido nele, está dizendo isto para nós, que nestas grandes horas que nós estamos vivendo agora, nesse tempo presente, cabe-nos, como a igreja do Deus vivo, a qual nós pertencemos, verificarmos indo perante Deus e acendendo a candeia da palavra do Evangelho e examinando a nós mesmos para descobrirmos se estamos em falta ou não. E especialmente quando vemos todas essas coisas acontecendo. Jesus diz, quando virdes todas estas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Então, amados, os acontecimentos desses dias em que nós estamos vivendo, está dizendo para nós que nós chegamos ao fim.
está dizendo para nós que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Então o profeta diz: não existe nenhuma outra esperança no mundo para a igreja. Não existe nenhuma outra esperança. Qual é a esperança que você, como um cristão, nós, como cristãos, poderíamos ter a não ser a segunda vinda do Senhor? Qual é a nossa esperança? Então ele diz: não existe nenhuma outra esperança no mundo para a igreja. E repare, observe e veja, a igreja está errada. A igreja não tem mais consciência. A igreja está com a consciência cauterizada. Isso não faz mal, isso não tem importância, não é isso? Porém, amados, eu sempre digo, não podemos nos equiparar, comparar com os demais crentes. Vamos lembrar que temos sido chamados para fora do mundo, para servir a Deus em outro reino. Amém. Muito bem. E repare, a igreja está errada. A igreja não tem mais consciência. Você quase não pode acordá-los. Dormindo, não é? Espiritualmente. Por isso Paulo diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém. Que Deus traga para nós um despertamento espiritual. E isso nos levará então a um desespero por mais de Deus. Um desespero para estarmos mais preparados. Um desespero que nos levará a reconhecer se estamos certos ou não. Porque, amados, é ir no arrebatamento ou ficar para a grande tribulação. E a mensagem que Deus tem nos trazido foi para preparar um povo para o rapto. Preparar a igreja para o rapto. Deus sabia que ele tinha uma minoria, não é? E que essa minoria aceitaria a mensagem e estariam preparados esperando a sua vinda. Você quase não pode acordá-los. A Bíblia diz que eles iriam chegar a essa condição quando iriam dizer: o meu Senhor tarde virá. O meu Senhor tarde virá. A gente não ouve ninguém dizer isto com palavras, mas a atitude está dizendo: ah, Jesus não vai vir agora não. Não. A atitude, a prática, não é? Mostra que mesmo sem palavras estão dizendo: meu Senhor tarde virá. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que seriam indivíduos e iriam devorar uns aos outros, brigando entre si. Misericórdia. É chegada exatamente aquela hora, verdade? É chegada exatamente aquela hora. Tudo está pronto. As páginas estão viradas e está pronto para a vinda do Senhor. Eu não quero ficar. Sei que você também não quer ficar. Então vamos ouvir e aceitar esses conselhos do nosso Elias, porque ainda há tempo. Ainda há tempo de encher as vasilhas do azeite. Ainda há tempo de adquiri-lo. Não deixar para comprá-lo quando for tarde demais. Então o profeta mostra que as igrejas têm perdido seu brilho, têm perdido sua luz. É simplesmente um movimento, uma aglomeração de pessoas, honrando sim a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. É verdade. Tem pregadores aí no rádio que dá nojo de você ouvir. Dá nojo.
seria melhor ouvir uma outra coisa. Não prega o Evangelho, não disciplina a igreja, não mostra que Deus exige santidade. Simplesmente Deus só quer o coração, mas o coração está longe dele. E daí? Então o profeta diz que as igrejas têm perdido a sua luz. Ele disse, a igreja luterana tem perdido sua luz. A igreja pentecostal tem perdido sua luz. A igreja metodista tem perdido sua luz. Eles não percebem. Eles acham que eles estão certos com Deus. A igreja batista tem perdido sua luz. Cada luz parece que já se foi. O povo pentecostal, o povo santo, está agindo do mesmo modo que os metodistas. Os metodistas estão agindo como os batistas, e os batistas como os luteranos, e os luteranos estão agindo como católicos. Tudo tem voltado para uma grande aglomeração de pecado. Nós estamos no tempo do fim, disse o profeta, é a vinda do Senhor. Amém. É duro pensar nisso, é duro dizer isto, porém está escrito na mensagem do profeta e a gente vê que é a verdade. Meu Deus. Agora, a escritura que nós lemos, Jesus falando em parábola, ele fez uma comparação de uma mulher casada que tinha 10 dracmas no seu diadema, e cada uma daquelas dracmas representava uma virtude daquela mulher. E seu marido estava distante, porém ela sabia que ele poderia chegar a qualquer hora. Quando ela deu falta que havia perdido uma de suas dracmas, o profeta diz, quem sabe ela perdeu a dracma que representava a sua fidelidade para com o seu marido. Se ele chegasse e a encontrasse faltando aquela dracma, ele se divorciaria dela, porque ele sabia que ela havia o traído. Então, o Senhor Jesus disse, e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não acende a luz, a vela, a lamparina, não pega a vassoura e varre aquela casa, e busca com diligência até achar aquela dracma? Essa mulher, na Bíblia, representa a igreja. E esse marido está falando de Cristo. Agora nós vemos que era no entardecer, quando ela deu falta que havia perdido aquela dracma. Era no entardecer, porque ela teve que acender a candeia. Ela teve que acender a luz. E seu desespero foi tão grande que ela teve que pegar a vassoura e varrer a casa, varrer as telhas de aranha e tirar tudo. Como que dizendo, estou aplicando o sinal nesta casa. Essa revistinha aqui vai embora. Esse jornal aqui vai embora. Esses shorts aqui vai embora. O profeta disse, se você vai aplicar o sinal, tire tudo, dê um pontapé em tudo. E diga, estou aplicando o sinal nesta casa. Amém. A casa de Raabe tinha um sinal dependurado em obediência aos mensageiros de Josué. Aquele cordão escarlate era um sinal. Então, ela pegou a vassoura e começou a escovar a casa e
tirando até as telhas de aranha e tudo mais, e ela entrou em desespero, porque sabia que se seu marido chegasse e encontrasse faltando aquela dracma, ela seria levada lá ao sumo sacerdote, e ela então era qualificada como uma adúltera. Então ela entrou em desespero, procurou, e pela graça ela achou a dracma. E quando achou, o seu gozo, a sua alegria foi tão grande que convocou as suas vizinhas, suas amigas, dizendo: venha se alegrar comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Já achei a dracma perdida. Amados, que Deus nos ajude a despertarmos do sono. O profeta de Deus continua dizendo: ela teve um tempo de limpeza doméstica. Ela escovou o assoalho, ela varreu as paredes, tirou as teias de aranha. Ela continuou até que encontrou o que estava perdido. E quando encontrou, ela chamou suas igrejas irmãs para virem. Venham se alegrar comigo, porque já achei a dracma perdida. E a palavra de Deus está dizendo para nós que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Todos os cultos de ceia, nós estamos lendo a escritura de Paulo, aonde ele nos exorta dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso quer dizer, examine cada indivíduo a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, ela teve um tempo de limpeza doméstica. Ela fez um inventário, não é? Ela escovou o assoalho, varreu as paredes, tirou as teias de aranha e continuou até que encontrou o que estava perdido. O profeta de Deus disse: não importa se você é metodista, se você é batista, pentecostal ou presbiteriano, venha e vamos regozijarmos juntos. Amém. O tempo virá quando a igreja achará o seu amor fraternal. Então não haverá mais essas divisões denominacionais, divisões de placa. Eu sou daquela, eu sou daquela, eu sou daquela. Vamos todos sermos de Cristo. Amém. Haverá um tempo quando a igreja achará o seu amor fraternal, a sua decência sagrada, o seu lugar em Cristo. Então ela irá chamar os outros membros do corpo para virem e regozijarem conosco. Deus quer que a igreja o ame. Amém. Parece que não, né? Mas se você prestar atenção e observar a linha que o Espírito Santo está nos dirigindo, o que o Espírito Santo está falando conosco aqui em todos os cultos. Irmão Brana diz assim, que na criação Deus criou ambos juntos, o homem e a mulher. Então eles são um, coração, alma e mente e tudo mais. Então, quando ele fez o homem do pó da terra, ele separou o homem de sua esposa. Quando ele fez a Eva, ele não pegou algum pedaço de terra e fez uma mulher, mas ele tirou uma costela do lado de Adão e fez a sua esposa. Por essa razão, Adão disse:
Esta é agora osso de meus ossos e carne da minha carne. O profeta diz, eles são um, mente, coração, alma e corpo. São Mateus capítulo 19, verso 5, o Senhor Jesus disse, repetindo, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e não serão mais dois, mas uma só carne. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Então eles são um, mente, coração, alma e corpo. Aquilo é um tipo de Cristo. Amém. Deus não tirou a igreja de Cristo de uma doutrina, de uma certa denominação, aquela mais velha, aquela maior. Não. Ele a tomou do coração de Cristo, o Espírito por dentro, através do sangue. Amém. Meu irmão e irmã, não me importa o quanto religioso você seja. Se você não está coberto pelo sangue, você está perdido. Isto é vital, disse o profeta. Isto é vital. Se você não está coberto pelo sangue, você está perdido. Agora, quando Deus fez aquela esposa para Adão, então ela era uma companheira. Ela era uma adjutora. Uma companheira. Meu Deus. Era alguma coisa que faria parte dele para ele amar. Era alguma coisa que fazia parte dele para ele amar. Agora escutem bem. Um homem ou uma mulher nunca poderão ir ao céu a não ser que eles nasçam de novo. Eu não digo que você está só porque você falou em línguas. Eu não digo porque você atende à igreja regularmente e usa um botão para a sua fidelidade. Estas coisas são boas, porém não é isto. Tem que haver uma união, uma conexão absoluta entre você e Cristo, até você tornar um com Ele. Amém. Não me lembro se lemos aqui ou não. Penso que sim, né? O homem interior, lá no parágrafo 6, onde o profeta disse que nossas mãos, nossos olhos, são mãos e olhos e ouvidos que Deus tem aqui na terra. Falei sobre isso, né? Então veja bem. É Deus habitando na sua igreja. É Deus habitando em cada indivíduo. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Não é isso? Muito bem. Então tem que haver essa união, essa conexão absoluta, até você tornar-se um com Ele. O profeta diz, dá-nos aqui um exemplo. E se você é um com a sua esposa, quer sejas fazendeiro, mecânico, pregador, ou o que for que sejas, você é um com sua esposa. Você pode imaginar-se voltando para casa à noite, cansado, fastigado e exausto, voltando do trabalho, do serviço, não é? Da viagem, ou seja lá de onde for, e você deseja chegar em casa, e finalmente você chega. Graças a Deus, não é? Graças a Deus, porque fui e voltei em paz. E você abre a porta e encontra a sua pequena e dócil esposa de pé, e ela está tão bonita e limpa, meu Deus.
ela tem se aciado, não é? Se preparado para esperar a chegada do seu marido, do seu esposo, que está voltando do trabalho. Ela está tão bonita e limpa, e ela te cumprimenta, vem até você, te beija na face e lhe fala suavemente. Meu Deus. Bem, você está cansado. E ela te assenta numa cadeira e depois se assenta em seu colo. Irmão Brana vai longe aqui, né? Põe seus braços em volta de você e te dá um tapinha de leve. Aí então parece que você não está mais cansado nem um pouquinho. Algo te anima. Aquilo é algo que Deus te deu para este fim. Por isso a Bíblia diz que aquele que achou uma boa esposa, achou uma grande coisa. Aí o profeta de Deus vem e orienta os jovens que eles devem orar, e orar, e orar, para poder escolher uma esposa, para poder escolher uma companheira. Então ele diz, se você se apega à coisa errada, você estará arruinado para o resto de sua vida. Então é uma coisa muito séria. Eu vou arranjar a mensagem escolhendo uma noiva, né, para os nossos jovens. Dar uma de presente para cada um. Se eu soubera. Se eu soubera, só chega atrasado. Se eu soubera, né, que ia ser assim, eu não tinha feito. Muito bem. Então, uma esposa é uma companheira, é uma adjutora, é para isto. Mas olha, a Bíblia fala da mulher rixosa. Mulher rixosa. Na nossa linguagem, nós diríamos assim, mulher ranheta. Não tem esse ditado, né? Ranheta. O marido chega, em vez dela ir encontrar com ele, perguntar como é que foi seu dia de trabalho, né? Como é que foi o dia de negócio, como é que foi sua viagem, mas ela está com a cara feia. Às vezes até batendo a tampa das panelas, aí ele já sabe, né? A mulher hoje está nervosa. Diz que para quem sabe ler, um pingo é letra. Meu Jesus! Meu Jesus amado. Mas quando ela faz isso que o profeta está dizendo, oh meu Deus, obrigado, Senhor. Então ele continua dizendo, é algo que te anima, aquilo é algo que Deus te deu para este fim. Porém, se aqueles lábios têm beijado um outro homem naquele dia, ou em algum outro dia, e se você sabe, você está ciente daquilo, e se seus braços abraçaram outro homem, ela então é absolutamente uma abominação para você, enquanto ela está assentada em seu colo. Aquele beijo que ela te dá, queima como o beijo de Judas. Você preferiria que aqueles braços não estivessem em volta de você. Pode ser que ela esteja toda arrumada, embelezada, os cabelos encaracolados, seus olhos castanhos, suas faces rosadas, artificialmente, né? A sua saia bem passada, pode ser que ela seja tão bonita. Porém, se aquele respeito genuíno de Deus, amor e confiança não existem, então seria melhor se ela ficasse fora do seu colo. Você não quer nada com ela, ela é um detrimento para você.
Não importa como ela se arrume tão linda, ela está errada até que ela possa provar ser uma verdadeira e genuína queridinha, amando a mais ninguém senão a você, beijando nem outros lábios senão os seus, e não permitindo outros braços segurá-la, exceto os seus. Oh, que sentimento de consolação! Agora, isto é esposo e esposa, o homem e a mulher, marido e mulher, representando em tipo a igreja e Cristo. Se no natural o homem, não é? Ele vai ficar descontente. Ao invés de ele achar bom, não é, ela se aproximar dele, ele fica com nojo daquilo. Não é verdade? Que tal Cristo voltando para buscar a igreja e encontrando uma igreja infiel, uma igreja que está se namorando com o mundo? Nós vamos continuar meditando na mensagem a 5, identificação, e agora vamos entrar naquilo, né? Aonde foi que começou a denominação, ou a organização, denominação, me lembro bem. E o profeta vai mostrar que ela está dizendo que Cristo é o seu esposo e que ela ama a Cristo, porém não obedece à sua doutrina, não obedece à sua palavra. Ora, o que é isso? Então, que sentimento de consolação! Isto é o esposo e a esposa representando em tipo a igreja e Cristo. Quando você vai à igreja, pode ser que ela tenha os melhores bancos, a torre mais alta, o melhor órgão que há na cidade, pode ser que você se vista melhor que qualquer outro, pode ser que você cante como um canário americano, mas com tudo isso, se você está tentando flertar com o mundo, então aquele beijo que deste na face de Cristo é um beijo de Judas. Ele não quer ter nada mais a ver com você. Ele olha a aliança de noivado e descobre a dracma faltando. Ele descobre que o amor já se foi. É uma forma. Ele descobre que a lealdade se foi. Nós temos cometido fornicação com o mundo. Você vai a bailes, a festa de rock and roll, festa mundana, assiste a programas imundos de televisão, você está cometendo adultério, sendo infiel a Cristo e ainda tendo coragem de chamar a Ele de seu esposo. A Bíblia diz que você fala a ela laodiceana: sou rico e de nada tenho falta. Porém, ele diz que tu és nu, miserável, cego, pobre e não sabe disto. Como diz, rico sou e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Já é tempo de acendermos a vela e varrermos a casa, pois a vinda do Senhor está próxima. Pense nisso por alguns minutos, enquanto nós vamos orar. Amém. O profeta diz, enquanto vamos curvar nossas cabeças: o que tu tens feito, igreja? Qual é a sua condição hoje à noite, quando tuas mãos estão levantadas na congregação? Vamos orar, vamos falar com Deus.